Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais um sábado compartilhando a palavra de Deus com vocês, continuando a nossa série de mensagens. Estamos aí falando sobre a nossa dependência em Deus, né? O tema é Dependentes de Deus. E o nosso texto-chave para essas mensagens aí de todos os sábados do mês de outubro é João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos, se nós permanecermos nele, ele permanecer em nós, nós daremos muito fruto, e que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ou seja, somos completamente dependentes de Deus. Nós vimos no sábado passado, com o título A Oferta de Satanás, o quanto o inimigo tenta oferecer ao homem ser independente de Deus. O quanto o inimigo tenta nos tornar alheios à vida de Deus. E isso ele tenta até mesmo conosco, que já nascemos de novo, é a tentativa que ele faz o tempo todo para que nós vivamos de acordo com o nosso próprio entendimento, a nossa própria maneira de ver as coisas, ou então tenta nos enredar para a sabedoria do mundo. E o intuito é que nós sejamos completamente dependentes do Senhor, afinal, Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos, a vida vem dele, sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. E aí hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem intitulada de A Redenção que Temos em Cristo Jesus. Nós vimos lá no sábado passado que Satanás fez a oferta para Adão e Eva ali, né, para serem como Deus, conhecedores do bem e do mal, e nós vimos que esse ser como Deus era uma oferta ali que agradou o ser humano ser igual a Deus, né? Deus é o único que é independente, que não depende nem de nada, nem de ninguém, afinal ele é o criador de todas as coisas. Então essa oferta de ser como Deus, de ser um Deus, de ser independente do único Deus verdadeiro, agradou ali e o ser humano caiu nesse engano. E aí nós vemos que essa é uma oferta que o inimigo continua fazendo, né? Para que o ser humano permaneça o quê? Independente de Deus. Não se renda a tudo aquilo que Deus efetuou em Cristo Jesus, a redenção, a reconciliação, a dependência que Deus nos oferece por meio de Cristo Jesus. E aí vimos o quanto essa dependência é uma dádiva, é um privilégio, nós não precisarmos depender de nós mesmos, da nossa própria capacidade, mas podemos depender da capacidade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Isso é uma dádiva. Então nós temos uma redenção, a humanidade recebeu uma redenção em Cristo Jesus. E aí nós acessamos tudo isso por meio da fé. E aí eu quero ler um texto com você que está lá em João, no capítulo 3, o versículo 6 e o 7. Está escrito assim, ó. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Essas palavras aí Jesus falou no meio de uma conversa com Nicodemos, que era um mestre da lei. E aí Nicodemos estava ali perguntando como assim nascer de novo? E aí Jesus estava explicando ali para ele a respeito do novo nascimento. E aí Jesus fala, olha, não se surpreenda quando eu digo que vocês precisam nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne, que nasce da natureza pecaminosa, é carne, ou seja, é natureza pecaminosa. Mas aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce de Deus, esse se torna Espírito. Amados, esse novo nascimento aí, para nós termos a nossa natureza nova, uma nova vida, uma nova natureza, não mais dominada pelo pecado, não mais escrava do pecado, da morte. Nós recebemos essa nova vida ao crermos na obra completa que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, trouxe para nós essa nova vida. E aí nós podemos, pela fé, receber essa vida, ou seja, nos apropriamos de tudo que Cristo Jesus fez por nós pela fé, e aí podemos viver a partir dessa vida. É o que fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, eu vou ler aí com você, que diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é o que? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, se une a Cristo Jesus,
e aí se torna uma nova criação. Não é mais a natureza pecaminosa, não é mais a natureza descendente de Adão. Agora nasceu do Espírito. Aquele que nasce da carne, lembra que nós acabamos de ler? É carne, mas o que nasce do Espírito torna-se Espírito. E aí aquele versículo maravilhoso que eu já citei no sábado passado, de 1 Coríntios 6,17, todo aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um Espírito com Ele. Ou seja, nós fomos unidos à vida de Cristo. Somos o quê? Completamente dependentes dessa vida. Precisamos nos render a isso. O glorioso é que nós recebemos tudo isso como graça, é favor de Deus para nós. Recebemos pela fé, crendo, acreditando. Isso é o que está lá em Efésios, no capítulo 2. Vou ler também com você dos versículos 8 ao 10, que diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, tem um objetivo tudo isso, amados. Nós fomos feitos nova criação para praticarmos as obras de Deus. Para quê? Para que de fato a nossa vida manifeste a vida de Deus. É por isso que Jesus, quando veio em carne, nós lemos lá em Filipenses que ele esvaziou-se de si mesmo, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E aí quando nós vemos Jesus atuando, falando com as pessoas, ele dizia assim: eu não faço as coisas por mim mesmo, eu faço tudo que eu recebi do Pai, tudo que eu ouço do Pai. Ou seja, como está escrito lá em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Como está escrito lá em Hebreus 1,3, ele é a expressão exata de Deus. Amados, o intuito de sermos redimidos, resgatados, unidos a Cristo Jesus, é para que a vida de Cristo seja manifestada, para que de fato nós sejamos a imagem de Deus, o reflexo de Deus aqui nessa terra. Esse é o intuito, amados. Por isso que nós recebemos tudo isso pela fé, e aí enquanto estamos aqui, vivendo aqui nessa terra, precisamos o quê? Colocar em prática. Afinal, nós lemos ali no versículo 10 de Efésios 2,10, né? Que nós fomos salvos, fomos resgatados, tudo isso pela graça, como dom de Deus. Para quê? Para praticarmos as boas obras, ou seja, para manifestarmos a vida de Deus. E nós precisamos nos render a Deus para que isso aconteça. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar para que isso aconteça. Mas esse é o tema que nós falaremos no próximo sábado, que é exatamente esse: colocando em prática a nova vida. E aí nós veremos alguns aspectos aí dessa questão, como colocar em prática essa vida, né? O que nós precisamos fazer? Já dei uma deixa aí, né? Uma das coisas, mudar a nossa maneira de pensar. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Mas isso nós falaremos no próximo sábado. Nós continuamos aí com a nossa série Dependentes de Deus. Todos os sábados aí de outubro, às 14 horas, o vídeo já está disponível para você. E você pode acompanhar aí. E lembrando que nós estamos aí no meio dos nossos 120 dias para mudar sua vida, que é um propósito de leitura bíblica. Nós iniciamos no dia 1º de outubro. Nós leremos de Romanos até Judas. É um capítulo por dia, tem um dia só que serão 2 capítulos. E aí nós temos o devocional escrito, o devocional em áudio, todos os dias, de domingo a domingo, todo o conteúdo aí, a leitura bíblica, o devocional em áudio, o devocional escrito, para edificar a sua fé. Nosso desejo é que você tenha um intenso relacionamento com a palavra de Deus. Esse projeto aí nós fizemos para quê? Para incentivar, encorajar os nossos irmãos a se relacionar com as escrituras, a se relacionar com a palavra de Deus, a ter um tempo todos os dias de comunhão com a palavra, de comunhão com Deus, orando, meditando nas escrituras, porque isso é bênção e nós precisamos disso para colocar em prática a nossa nova vida, que é exatamente o que nós veremos aí no próximo sábado. Se você quiser mais informações a respeito dos 120 dias, tem aí o nosso site na descrição desse vídeo, você encontra todas as informações que você precisa lá. Um grande abraço, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida e até o próximo sábado.